Então vamos lá? Bom, hoje eu vou falar sobre venda de software. Por que que você, mesmo sendo programador, precisa entender sobre venda de software, tá? O que que acontece? Nós vamos começar do início. Se você não vende, se você realmente é só um programador, existe esse livro chamado Spin Selling, tá? Ele é um método de vendas. E por que que esse livro, esse método, ele é importante? Porque ele é baseado em experiência empírica e experiência de artigos e pesquisas de um cara focado em vender, tá? E não é vender software, é vender coisas complexas, coisas difíceis, tá? O que que isso significa? Vendas grandes, normalmente a gente fala sobre valores maiores ou vendas que vão trazer um impacto muito grande dentro do negócio, tá? E o que que acontece? Por que que isso é importante? Porque normalmente, quando a gente fala sobre uma boa empresa que vende software, a gente vai estar lidando com spin selling. E o porquê que o spin selling, então, ele é tão importante, tá? Porque o spin selling, ele traz um monte de noções, mas principalmente a noção de que uma venda complexa e uma venda grande, elas, na verdade, são um relacionamento. Você não está vendendo apenas aquele software. Você não está vendendo uma máquina ou qualquer coisa assim. Você está vendendo o relacionamento, tá? Então você conseguir de uma certa forma querer que aquela pessoa para qual tu está vendendo queira estar num relacionamento com você é muito importante. Lá ele. Mas o que isso tem a ver com o programador? O que isso tem a ver com nós que estamos lá digitando, tá? Bom, basicamente tem a ver que nós fazemos as ferramentas, nós programamos para alguém, tá? Eu já falei sobre isso aqui, tanto o spin selling, quanto o relacionamento, quanto para quem nós programamos. Você pode conferir os vídeos abaixo aí, tem bastante coisa. Mas a gente está sempre programando, a gente está sempre resolvendo alguma dor de alguém, tá? Então, assim, toda a documentação que tiver ou toda a programação que você for fazer, ela está resolvendo a dor de alguém, a necessidade de alguém. E quanto melhor for o seu relacionamento, primeiro que mais motivação você vai ter para trabalhar. Segundo, é bem provável que você compreenda melhor também essa dor, esse problema da pessoa. E é importante que você esteja a par do domínio, tá? Então, para você dominar um domínio, você tem que se importar com ele. O domínio pode ser ali seguradoras, bancos, sindicatos, qualquer coisa, lojas, varejo, qualquer coisa que você vá programar para, entendeu? Pode ser uma startup, enfim. E por que que isso é importante? Tá? Por que que todo esse processo ele é importante? Porque quando a gente fala sobre evoluir na carreira, quando a gente fala sobre crescer, a gente sai daquela noção técnica, porque a tecnicidade ela já bastou, entende? Chega um momento que você vai evoluindo dentro da sua carreira. No começo você está muito preocupado em aprender, em saber programar, em conseguir traduzir aquela necessidade do cliente ou aquele problema para o digital, tá? Então você está preocupado com linguagens, você está preocupado com depois arquitetura, como as coisas se conectam, depois você está preocupado com escalabilidade, com como é que você vai fazer para tudo crescer, mas ao longo disso você vai acumulando uma experiência muito grande dentro de negócios, tá? E eu vejo muitos programadores ignorarem isso, que você não percebe, mas você ao longo dos anos vai guardando essas lógicas, essas regras de negócio, todas essas coisas e começando a compreender os negócios melhores. E eu acho que isso é muito valioso e muito mais importante como um programador, porque chega um determinado momento da carreira, quando você é sênior, tech lead, CTO, staff, todas essas coisas, que não tem umas diferenças entre staff e tech lead, tá? Mas você não pode só se preocupar com a tecnicidade. Tá? E eu não estou falando aqui sobre gerenciar pessoas é outro papo. O que o gerente faz é retirar os empecilhos, né?
os impedimentos, a gente pode dizer assim, se você tiver mais associado ao Agile. Mas esse é o foco do gerente. Nós estamos falando da parte técnica e você precisa entender isso na parte técnica. Por quê? Porque, consequentemente, você vai conseguir trazer soluções melhores, tá? Você vai conseguir engenhar uma solução melhor porque ela vai caber dentro do negócio. E tudo isso é muito importante com a forma como tu se relaciona com o cliente, tá? Porque assim, eu já trabalhei em alguns lugares onde o relacionamento com o cliente ele era insustentável, sabe? Então, assim, ele era insustentável e muitas vezes o cliente ele achava que nós deveríamos saber certas coisas, que nós deveríamos consumir certos conteúdos, certas documentações e pegar certas ideias que na verdade são partes do domínio dele. Quase me tranquei todo aqui. São partes do domínio dele, sabe? E aí quando você é júnior, você fica trancado naquela boa e velha história do tipo, por que eu preciso me preocupar com isso? E essa mágoa ela pode ir, e normalmente ela vai, para os outros níveis de carreira. Então, você vai estar lá sênior, tendo que lidar com o cliente puto, porque o cliente fala as coisas de uma forma que tem que ficar subentendido. Ou você não quer lidar com o cliente, tem gente que fala assim, quando eu era pleno era muito melhor, que aí quando eu era pleno eu podia programar ali e ficar de boa, eu não precisava ter que lidar com o cliente. Eu não tive esse azar, tá? Eu acho que isso é um azar, eu acho que isso é um detrimento para tua carreira, eu acho que é muito melhor tu lidar com o cliente direto. Talvez não quando você é júnior, tu pau a pau com o cliente, a não ser que tu já tenha uma experiência, mas é sempre bom tu lidar direto com a pessoa que vai utilizar o teu software. É sempre bom tu entender a real dor daquela pessoa que você vai lidar com o software, tá? E todas as vendas que eu fiz, elas foram inevitavelmente feitas através da relação. Porque elas não foram vendas do tipo assim, eu quero te vender esse software, tá? Eu tenho esse produto aqui, eu quero te vender. Não, elas foram assim, cara, isso aí é um problema pra ti, eu posso resolver. Sabe? Ou, eu fui e resolvi, aí o cara quer me pagar. Sabe? Sempre foram assim. Elas sempre foram, eu quero resolver, eu tô ali para resolver. Elas sempre foram feitas de uma forma relacional com o cliente. Nunca de uma forma assim, eu quero só vender, compra aí e tal. Porque até acho interessante, mas assim, isso é algo que cansa muito rápido, tá? Você trabalhar sem propósito. Então é interessante que você comece a se preocupar mais, porque isso até influencia na forma como você trabalha. Por exemplo, assim, não adianta o seu fluxo todo de trabalho ser ágil, toda a forma como a tua equipe trabalha, ela ser ágil, se o cara que está vendendo lá está vendendo no outro modelo. Tá? O cara está vendendo um produto, por exemplo. Porque a forma como o ágil, a estratégia de negócio, o modelo de negócio que a gente chama, né? Ele é outro. O que você está tentando fazer no ágil é capitalizar na necessidade do cliente de iterar sobre o software, tá? Então, por exemplo, assim, você trouxe o MVP para ele, o mínimo produto viável. E a partir disso, ele vai criar novas necessidades, seja através de bugs que tu precisa corrigir, então você tem a necessidade de manutenção, ou seja através de novas necessidades de funcionalidades que vão surgir e você vai implementar elas, e tudo isso traz dinheiro, tanto num contrato de serviço para ter essa manutenção, como no contrato de adições de funcionalidades, tá? E eu acho que muitas vezes nós, programadores, acabamos se perdendo nisso de eu quero só codificar e foda-se, eu não quero falar com o cliente. Cara, isso é muito errado. Isso é muito errado, tá? Eu sei que eu fiz aqui um vídeo muito rápido e até meio falando coisas assim, não de uma forma muito lógica, mas eu acho que eu consigo trazer o peso assim da autenticidade, que é o quão preocupante isso é. Porque eu vejo os jovens assim, eles acharem que, cara, não, é só saber programar. Aliás, eu sinto muito, mas a inteligência artificial vai te substituir. Se você só souber programar, se você só souber código, tá? Agora, ela não tem como substituir um relacionamento. Ela não tem como substituir a confiança, até porque não tem como confiar em algo que é um algoritmo, né?
Duas, três tapas, a pessoa começa a perceber a cagada, beleza? Então hoje foi um vídeo rápido, tô bem cansado aí, tive que trabalhar bastante. Espero que vocês curtam, tá? Compartilhe com aquele amigo que quer crescer na carreira. E valeu!